Salve, salve, galerinha do YouTube, estamos de volta com mais um vídeo para vocês, mais um vídeo para possamos nos alegrar no Senhor, porque a palavra do Senhor já nos disse, ó, Deus fez esse dia, ó, para que possamos nos alegrar e regozijar nele. Eita glória, hein? Pode começar a falar em mistério aí, pode, que eu tenho forte, manda forte, igreja. Amados, hoje nós vamos falar de um tema muito bacana. Pensa num tema bacana. Nós vamos falar da época que eu entrei na igreja. Como assim, pastor? Você acabou esses dias mesmo atrás, você falou que tinha nascido na igreja. Explica esse trem direito. Gente, quando eu disse que nasci na igreja, deixa eu explicar. Vou contar toda a história. A minha mãe, quando aceitou Jesus, eu tinha 8 anos de idade, 8 para 9, né? E 9 e meio eu já estava dentro da igreja. Dentro da igreja é o seguinte, dentro da igreja mesmo, dormia na igreja. Como eu disse, eu dormia na igreja, né? Vivia na igreja, vivia pelo amor à obra e fazia muita coisa na igreja. Então era o tempo todo para a igreja, amém? Por isso que eu disse nesse vídeo anterior, que eu nasci na igreja. Bom, na época então, vamos fechar. Na época então que eu entrei para a igreja, né? Essa época era uma época eu acho que é uma das épocas, melhor época da minha vida. Primeiro amor, né? Toda aquela alegria, toda aquela decência, aquela ordem da igreja, né? Gente, era fora do comum. Eu tô falando, infelizmente, quem nasceu depois dessa época, depois de 1990, de 80, 90, é a época gloriosa da igreja, a igreja no Brasil. Você puxa um pouquinho a história, você vai ver muita coisa boa. Uma coisa não, alguns detalhezinhos que deixavam intrigado. Uma coisa era, as pessoas pegavam o pastor, endeusavam o pastor. Pastor era, né? Pastor aqui na terra, Deus no céu. E isso não entrava na minha cabeça. Eu falava assim, eu não consigo processar isso aqui, isso está batendo. Sempre foi muito polêmico acerca disso. Acerca de muitos assuntos na casa de Deus, eu ficava assim, sei como é que é. Ficava de olho, né? Bom, não tem os crentes de Bereia? Vai lá, os crentes de Bereia lá, o Paulo pregando, falando, e o pessoal, deixa eu ver se está na Bíblia isso aqui. Entendeu? Eu sou desse jeitinho, fico olhando. Amém? Eu aconselho você a ser da mesma maneira. Se estiver falando alguma coisa vacaiada aí, pode puxar a orelha aqui, ó. Pastor, que isso? Isso não tá na Bíblia, não. Bom, nessa época, gente, tem um caso, uma situação que o pastor, teve um pastor que caiu nessa época. Um pastor caiu, sendo um devido pastor, não vou citar nome nem nada, né? Deixa abaixo. Esse pastor caiu e o obreiro foi atrás, né? Começou a orar, pedir a Deus, que a igreja esfriou de um jeito, o pastor caiu, continuou pregando, continuou fazendo a obra de Deus, caiu no adultério mesmo, né? Fura um fano fora do casamento mesmo. Pois é, o obreiro chegou, Deus bateu o gelo no chão, foi orar para saber, descobriu não, Deus revelou, Deus mostrou para ele. Chegou perto do pastor, eu tenho um recado pro senhor. O negócio é o seguinte, você caiu, Deus está me falando que você caiu feio. Você trata de se arrepender. O pastor olhou assim para ele, rapaz, você sabe com quem você está falando? Você entendeu? Eles endeusavam tanto o pastor, que o pastor fazia as coisas erradas, e não estava nem aí para voltar a voz de Deus, não, meu irmão. Nem azul. E sabe o que deu? O obreiro que falou a verdade colocou ele de banco. É igual o João Batista. João Batista estava lá falando a verdade, ele vai lá e corta a cabeça dele. Vocês entenderam? Ou seja, isso vai pro último dia, o juízo final.
Deixa eles na mão do Senhor, amém? Mas a igreja permitiu né, fosse dessa maneira. A igreja permitiu. E essa coisa eu ficava assim, eu ficava rebatendo, relutando. Eu falei, isso, R$ 30, 30. Outra coisa que eles faziam também, deusava as placas da igreja. Aqui é minha igreja, aqui vai do céu. Não, que isso, ciclano. A minha que vai, a minha tem isso e tem aquilo. Não, a sua não vai não. Deus revelou para mim, o pastor, que a minha igreja é que vai pro céu. Gente, eu ficava assim, teve um dia que eu fiquei no meio de uma discussão assim, eu fiquei olhando assim, eu vou parar de falar. Não vou falar nada não, isso tem... Tô vendo que tá tudo vacaiado, vou falar alguma coisa. Eu fiquei caladinho olhando. Vocês vão pro céu, né? Não, vocês não vigiam pra vocês verem, não. Vocês não vão aceitar Jesus de verdade, não. Tá aí, gente. É uma das situações, né? Na época da igreja. Na época da igreja, na época que eu entrei, na época que eu entrei pra igreja, né? Foi uma época assim gloriosa, foi uma época assim de bênção demais para minha vida, para minha casa, para minha família, para minha mãe. Foi uma coisa muito de Deus para mim. E tinha essas situações aí, coisas pequenas, porque essas coisas pequenas aí, meus irmãos, você não olha não, fica olhando para essas coisas não, olha somente pro Pai, Filho e Espírito Santo. Ó, dá o seu like e até mais. Deus abençoe a todos.